E aí, Padawans, aqui é o Luan. E aqui é o Arthur. Então, Padawans, pra vocês que curte um card game, ou mais especificamente um jogo de RPG, esse episódio de hoje é muito especial, porque a gente jogou um jogo recentemente que chamou muito a nossa atenção, um jogo pela temática, assim, pela história por trás. E hoje a gente trouxe o criador do jogo pra falar mais sobre ele, já já a gente revela qual que é. Mas eu quero que o Brandon se apresente e apresente qual é esse jogo que a gente está falando e o que a gente vai falar sobre ele hoje. Todo seu. Fala galera, tudo bem? Prazer, meu nome é Brandon, eu sou o criador do Oroman TCG. O Oroman é um card game nacional, baseado na teoria das cordas. É um card game recente, tem um ano que ele foi lançado, e é um jogo que tem ganhado bastante amplitude, né? Ele está crescendo no Brasil cada vez mais, a gente está com 1.000 jogadores. E é um prazer estar aqui com vocês, tendo essa conversa e podendo esclarecer aí como é que tá o jogo, como é que tá o andamento e como foi principalmente o desenvolvimento, a história, né, da criação desse jogo. Vai. Beleza, então. E antes de Sem. mais nada, Vou falar aí. puxa a vinheta e vamos lá. Deixa a vinheta aí, galera. E bom, Padawans, sem mais perca de tempo. Brandon, conta pra gente aí qual foi suas inspirações, o seu primeiro contato com card game, o que te levou a desenvolver esse ócio criativo e falar, pô, tem que desenvolver meu próprio card game, cara, que vai ser muito massa. Bom, eu comecei, acho que como a maioria do pessoal da minha idade, né, geração Y, conhecendo o Yu-Gi-Oh! Pela TV Globinho, É a bom. extinta TV Globinho. Bom E aí, demais. assim que eu vi o primeiro episódio de Yu-Gi-Oh!, eu saí correndo, procurando algum lugar para poder desenhar as minhas cartas. Eu queria desenhar aquelas cartas que eu vi no desenho, né? De alguma forma. E aí eu achei uns cartões de visita do meu pai é eletricista. E aí eu peguei. E o verso do cartão de visita dele era branco. Então eu peguei um monte de cartão de visita dele. Porque aí o cartão de visita ele já tinha a parte traseira sempre igual, né? Que era o Laércio eletricista. Então eu comecei a desenhar ali as minhas próprias cartas de Yu-Gi-Oh! E comecei a jogar com meu irmão. Antes mesmo de ter contato com aquelas cartinhas pirata que vendiam nas bancas de jornal, né? Depois a gente começou a comprar essas cartinhas piratas de banca de jornal e jogar Yu-Gi-Oh!, jogar Yu-Gi-Oh!, jogar Yu-Gi-Oh! E o Yu-Gi-Oh! Foi um card game que marcou a minha infância. Então eu tenho até uma tatuagem aqui do Yu-Gi-Oh! Que é o Hercules Beetle, né? É. Que é uma carta que é bem ruim, na verdade, mas eu gosto da estética dela. Pelo menos você gosta. É ruim, mas é bonita. É. E aí aconteceu que anos e anos jogando Yu-Gi-Oh! Até chegar num determinado momento em que o Yu-Gi-Oh! Eu não estava mais contente com ele. E por quê, né? Porque é um jogo que ele foi cada vez mais privilegiando quem anulava o que o oponente faz, em vez de quem tá fazendo a jogada proativa. Quem, Então no quem Yu-Gi-Oh! brincava de Yugi, no caso, né? É, no Yu-Gi-Oh! A gente tem aquele sistema das cartas armadilhas e elas servem muitas vezes para poder impedir o que o oponente vai fazer. E aí o pessoal ficava utilizando o tempo todo, né, aquelas cartas para negar, para negar, para negar. Até legal você ter um deck disso, né? Na época tinha o Hat, né, que era um deck específico de ficar negando todo mundo, que usava as hands, né? Era hands, artifact e trap tricks, né? Que era um arquétipo próprio em ficar negando o que o oponente faz. E jogava bem, que era o anti-meta. Você tinha o meta, né? Que era o baralho mais forte da época, que todo mundo buscava, e você tinha o anti-meta tentando sempre contrapor. Só que em algum momento eles começaram a fazer as cartas ali que anulavam da mão, e aí eles foram cada vez anular mais, passou a compensar mais. E aí chegou no momento do jogo em que eles lançaram os Pendulum, que mudou totalmente a forma como o jogo funciona de forma estrutural. Depois eles vieram e lançaram os Link, que também mudou ainda mais de forma estrutural. E aí eu já não gostava mais do jogo. Quando saíram as cartas Link, eu falei, eu vou parar de jogar Yu-Gi-Oh! Primeiro porque o jogo Carta mudou Link muito. que você fala é uma carta que podia combinar com a outra, no caso. A carta Link, ela trouxe uma questão de ter que liberar espaços na mesa. Antes no Yu-Gi-Oh! Você podia colocar 5 monstros, né? E 5 cartas mágicas ou armadilhas. Você não precisava ficar habilitando espaços na mesa. A Entendi. carta Link ela veio para trazer quase como se fosse um board game para dentro do card game.
Ou Sim. seja, você tinha que ter aquela carta para liberar o espaço na mesa para Você você poder poder pôr. jogar com as cartas que você já tinha. Então, Nossa. para além das novas mecânicas, que eu não gostei na época, também tinha uma questão de você obrigatoriamente ter que comprar as novas cartas para poder brincar com as cartas que você já tinha, porque eles mudavam a regra. E aí, por exemplo, você tem um baralho síncrono. Sei lá, você quer fazer o Crystal Wing, seu baralho é focado em fazer esse personagem e tal, essa criatura e tal. Aí você vai e você quer jogar com ele. Só que de repente muda uma regra. Fala, olha, você não pode mais fazer Special Summon de um campo que você não habilitou. Aí você, putz, e agora? E como que habilita um campo? Ah, você tem que ter as novas cartas Link para habilitar. Então, quer dizer, a regra nova ela te impedia de jogar até com as cartas antigas. Se você Veio não mais comprar pra carta atrapalhar, nova, né? se você não compra carta nova, você tá fora do jogo. E a Konami, ela sempre costumou fazer essa banlist não para equilibrar o jogo, mas ela começou a fazer essa banlist para poder vender mais, usar como ferramenta de venda. Então, ó, lança um baralho, aquele baralho é É top. igual o jogo, cara. Repara pra você ver jogo de computador, FPS, RPG no geral. Você vai entrar pra jogar, é pay to win. Pague e seja É foda. isso. Quanto mais É você isso. gasta, mais você tem. Você resumiu bem. O jogo, em vez do jogo se tornar um jogo divertido, ele se tornou um jogo extremamente pay to win. E eu já criei vários jogos. Eu já criei jogo de computador, eu já mestrei RPG de mesa por muitos anos, eu já criei jogo de tabuleiro, tanto eu quanto meu irmão. Então, a gente sempre gostou Caraca, de velho. criar os próprios jogos. É uma parada, assim, de infância que a gente sempre Curtiu exercitou. fazer. Vixe, é da hora, É, mano. Da hora. e aí chegou um momento que eu falei, putz, quer saber, eu vou fazer o meu próprio jogo. Só que aí, quando eu tomei essa decisão de fazer o meu próprio jogo, eu já tinha feito outros jogos, mas dessa vez já era uma decisão mais madura no sentido de, não, eu vou criar meu próprio jogo que vai ser 100% original, ou seja, ele não vai ser uma adaptação de outros jogos. Porque a gente já fez muita adaptação também. A gente fez um War Mythology, a gente fez o Banco Imobiliário RPG, a gente já pegou vários jogos Que e massa, implementou. velho. Banco Fez a Imobiliário RPG é edição. uma loucura. Você tá na casinha que não paga, o arqueiro dá uma flechada, te empurra, você para na casinha que teu hotel tem que pagar. É uma loucura. Cara, Doideira. imagino que bagunça que vira. Aí que é bom, velho. Que é bom. É muito divertido. Aí eu falei, bom, vou criar o meu próprio jogo 100% original. Na época a gente tinha um grupo de War. E aí nesse grupo a galera ficava muito fazendo lobby, sabe? Tipo, fulano nunca atacava ciclano. E sempre tinha um lobby envolvido. E aí a gente falava, vai ficar de namorinho, né? E no belo dia eu falei, não, isso aqui não é namoro, não, é o contrário de namoro. Aí eu, o que é contrário? Oromã. Então, Oromã é namoro ao contrário. E aí quando eu É, falei da, essa da onde vem o palavra, nome. aí esse nome ficou na cabeça. Depois tinha até um Interessante. joguinho que eu tava fazendo pra computador no RPG Maker, queria se chamar Kitsune. Aí depois eu mudei o nome dele pra Oromã. Aí acabou que esse jogo nunca vingou, porque ele nem saiu, eu nem terminei ele. E quando eu fui criar o card game, eu já tinha esse nome na cabeça, Oroman. Eu falei, mano, Oroman é um nome foda. Quem ouve Oroman, mano, Oroman, tá ligado? É forte, é poderoso, por algum motivo ele soa místico, porque ele parece talismã, ele parece um nome de Isso. alguma divindade, ele Foda. tem, esse nome tem alguma coisa, sabe? Fora Alguma coisa que tem mitológica, né? todo o impacto da originalidade, né, cara? Você não vê Sim, esse nome em outro lugar, né? Sim, exatamente. igual eu falei, teu nome parece o nome de algum tipo deus mitológico, algo do tipo É. assim Ó, também. isso. Fica... E aí eu corri pra registrar, né? Falei, putz, esse nome é da hora. Aí eu fiz um registro, né, no INPE, né, que é o Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual. Então, acho que a primeira dica, muita gente que ouve, né, quando eu vou em algum podcast assim, é, muita gente são pessoas que gostariam de um dia criar um jogo, ou já pensaram em desenvolver. E aí eu sempre costumo dar umas dicas aí também, né, para quem quer criar o seu próprio jogo, o que a pessoa pode fazer. E eu acho que a primeira dica de ouro é essa aí. Você vai criar um jogo, seu jogo tem que ter um nome, é uma marca, certo? Como toda marca, meu amigo, vai no INPE, registra a sua marca para ela ser sua. Então depois você vai ter um caminhão de problemas lá na frente. E aí É, eu fiz não, um não é melhor registro. esperar o jogo crescer, né? Começar a vender pra Uhum. depois e tentar registrar. Isso aí. Então eu sou o proprietário da marca, né? Fiz o registro. E aí eu comecei a trabalhar, né? Esse jogo que eu fiquei anos e anos trabalhando, então eu trabalhei nele por 8 anos antes de lançar. E de onde que veio essa ideia da lore do jogo, né? A questão da teoria das cordas. Essa pergunta é legal. Cara, eu joguei um jogo, eu não vou nem me recordar o nome, mas tiveram alguns que eu joguei. Um era Aika, tinha um outro. MMOs, jogos
RPGs online. Eu joguei vários, joguei Sim. Dragon Nest. E tinha um deles que você tinha que dava, tipo assim, pra você juntar até 100 pessoas. Quando você entrava, tinha 5 servidores. Cada servidor era tipo uma guilda. E aí, essa guilda podia roubar uns artefatos especiais dos outros servidores. E aí você podia fazer tipo um grupo de até 100 pessoas e ir lá, até lá roubar esse artefato gigante. Só que quando você ia roubar esse artefato, isso virava uma espécie de guerra. E aí era tipo todo mundo online, ele um matando o outro. Tinha, Literalmente quem uma tava guerra. tentando proteger o artefato. Eu acho que tinham vários artefatos, não era um único artefato. Mas cada artefato dava um bônus. Então, sei lá, tinha um artefato que, para todo mundo que faz parte daquele servidor, ganha mais 2 pontos de velocidade, sei lá. Tinha um artefato que deixava mais forte. E por aí vai. Então, as guildas brigavam para ter esse artefato naquele server. Cara, eu achei essa ideia muito legal. E aí, eu jogava Yu-Gi-Oh! E parei. Eu falei, mano, eu vou criar um card game, eu quero criar alguma coisa nessa linha. Onde não vai ser exatamente pontos de vida. Porque todo card game é pontos de vida. Né? Você vai jogar Magic é pontos de vida. Você vai jogar Yu-Gi-Oh! É pontos de vida. Ah, não, vai zerar os pontos de vida. Eu queria criar algum jogo que a forma de ganhar fosse uma forma alternativa. E a ideia inicial surgiu como uma espécie de artefato. Onde esse artefato tinha que ser, tipo, quebrado. Ah, não, tinha que Uhum. se quebrar o artefato, se destruir aquele artefato ali. Aí também inspirações de Final Fantasy, onde você tem aqueles cristais, né, que regem os elementos e tudo mais. Então teve muita inspiração de Final Fantasy. E aí eu fiquei muito nessa pira. Quando eu comecei a criar o jogo, antes de criar qualquer coisa do jogo, a primeira coisa que eu pensei foi como que vai ser a condição de vitória desse jogo? Como que ganha esse jogo que ainda não existe? E eu fiquei muito pensando nisso, pensando nisso, pensando nisso. Aí eu pensei tudo quanto é tipo de coisa. Ah, não vai ser um artefato, não. Vai ser, sei lá, um dragão, vai ser não sei o quê. Cara, E comecei a pirar e, e o legal é que, tipo assim, você vê, tem muitos escritores que adotam essa trajetória. Que eles vão escrever o final da história, aí depois eles começam a montar o enredo pra desenrolar o enredo até chegar naquele final que ele desenvolveu. Isso é massa pra caramba, velho. Eu acho da hora. Sim. Até a lore do Oroman também é um pouco disso, daqui a pouco eu falo sobre a história, mas ele meio que nasceu assim de trás pra frente. E aí eu comecei a pensar muito, e em algum momento, eu não sei o que foi que me influenciou na época, ou se eu tava vendo muito The Big Bang Theory, ou se eu tava seguindo muito canal de física, porque eu sigo muito essas coisas, eu gosto muito dessas temáticas. Eu sei que em algum momento eu pensei na teoria das cordas, que é algo da qual eu não sou um profundo entendedor, né? Eu não sou formado nessa área. Eu tenho duas formações. Eu sou formado em administração, sou também formado em informática. Então, TI e ADM nas minhas áreas. E já trabalhei com marketing também, já trabalhei em alguns outros setores. Eu já tive uma vasta experiência no mundo corporativo. E aí eu comecei muito a pensar em, tipo, como que eu vou fazer para poder ganhar o jogo. E aí, quando veio essa ideia da teoria das cordas, eu pensei, é isso, vão ser cordas e aí essas cordas, elas têm que ser rompidas, né, destruídas. E aí quem perder as cordas primeiro tá fora. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre a teoria das cordas, eu descobri que a teoria das cordas diz que existem 11 dimensões. Então a ideia seria vencer o seu oponente em todas as dimensões possíveis. E aí o Legal. Oroman nasceu assim. Cada Interessante. jogador então vai ter 11 cordas. E quem perder as 11 cordas primeiro tá fora. E aí, depois a gente criou. Porque hoje, né, que o jogo tá mais maduro, o método oficial do jogo é com 7 cordas. Ainda existe um modo com 11 cordas, que a gente chama de modo épico. Que o jogo demora pra caramba com 11 cordas. Então, o Sim. competitivo do jogo se dá com 7 cordas, porque senão seria 3 horas de partida. A partida seria muito longa para um cenário A competitivo. gente ia ficar igual o Então, Sheldon mesmo do The Big Bang Theory. Lá. Os caras iam ficar o dia, 3, exato. 4 dias Inteiro na jogando. batalha. Aí acabou que isso virou modos de jogo. 3 cordas é o jogo rápido para aprender a jogar, 7 cordas é o competitivo e 11 cordas é o jogo épico. Então você tem modos de jogo e o que vai mudar é basicamente quanto tempo aquela partida pode durar. Depois disso, de ter tido essa ideia, ainda pesquisando sobre a teoria das cordas, né, eu estava vendo muita coisa sobre dimensões e que as dimensões influenciam umas nas outras. Então você tem ali, por exemplo,
quando você tem uma espécie de buraco negro, tem teorias que dizem que esse buraco negro ele pode estar jogando essa matéria para uma outra dimensão, para um outro universo. Então você tem muita coisa isso de uma dimensão influenciar a outra. E o jogo, assim, da minha vida, meu jogo favorito é Final Fantasy Tactics, que é um jogo do PlayStation 1, que eu curto pra caramba. E uma das coisas que eu gosto muito no Final Fantasy Tactics é o fato de você poder criar sua build de uma forma muito diversa. Porque você pode, por exemplo, criar um bruxo, só que aquele bruxo seu já foi cavaleiro antes. Então você pode criar um bruxo com uma habilidade primária, com uma habilidade secundária de cavaleiro. Aí você pode pôr uma habilidade de reação de um lutador, de um monk. Aí você pode colocar uma habilidade passiva de um curandeiro. E você pode colocar uma segunda habilidade passiva de um samurai. Ah, mas como que você pode montar Caraca. essa build? Bom, aquele personagem tem que ter passado por todas essas profissões, por todos esses jobs. Você vai acumulando essas habilidades. Então, de modo. E você não tem só um único personagem nesse jogo, você controla vários personagens. Então, você vai montar uma build de vários personagens, todos extremamente ricos. Então, ó, esse aqui é mago branco com mago negro, essa menina aqui ela é geomancer com habilidade secundária em oráculo, com reação de alquimista, e aí você vai combinando os personagens de modo que cada jogo é um jogo único. E eu sempre gostei muito disso, de você poder fazer esse cross. Eu falei, putz, olha que loucura, o Final Fantasy, ele faz um cross, ele faz um cross na sua jogabilidade, parecido com o cross teórico da teoria das cordas. Cara, Então eu vou tentar trazer algo parecido pro Oroman. um jogo que tem essa liberdade de você manipular como seu personagem se desenvolveu, eu gosto muito, é o The Elder Scrolls, o Skyrim. O Skyrim também é Sim. desse jeito. Você pode começar como guerreiro, aí você pode virar um mago com habilidade de arquearia e habilidade com Mas espada. vendo pra que lado que você pode ir, né? Você não tem um limite específico, você faz o que você quer, mas você fala, não, eu vou ser. Muito legal. E isso aí nasceu na onde? Isso nasceu nos RPGs de mesa. Porque o Sim. RPG de mesa nada mais é do que isso. Você poder criar a sua história, criar o seu personagem. No RPG de mesa não existe limite. Eu costumo falar que nenhum jogo é tão divertido quanto um RPG de mesa bem jogado, né? Aí sempre, quando eu falo isso, tem polêmicas. Não, porra, porque tal jogo é muito da hora. Eu falo, não, tudo bem. Tudo bem que Red Dead 2 é melhor que jogo de mesa. tudo bem que você gosta muito do jogo X ou do jogo Y, mas todo jogo X ou jogo Y tem limitação. Agora, no RPG de mesa não existe limite. Então, num jogo normal, você teria duas opções: matar o dragão ou fugir do dragão. Aí no RPG de mesa, do nada um maluco vira e fala: não, eu quero virar amigo do dragão. Aí o mestre, putz, tá, E agora, o que eu vou fazer? Meu Deus. E aí, de repente, dali pra frente, você tem uma história onde o personagem é brother do dragão. Então, o universo de possibilidades, ele é impossível. É infinito, impossível não, é infinito. É impossível de você É bem possível, né? É impossível de você tabelar todas as possibilidades que o cérebro humano pode imaginar. Então, por isso que um card game que está dentro de uma mídia física, né, dentro de um computador, card game não, um game que tá dentro de um computador, dentro de uma mídia física, ele nunca vai conseguir ser tão complexo quanto um RPG de mesa. Por isso que eu costumo falar isso. E Cara. aí, essa ideia do RPG de mesa, de você poder construir seu personagem, existe no Final Fantasy. E eu pensei, bom, como as dimensões elas se entrelaçam, uma envolve a outra, uma interfere na outra, eu vou criar uma sistemática aonde ninguém está 100% desamarrado do outro. Então, como funciona no Oroman? No Oroman a gente tem 6 reinos. Cada reino ele é representativo por um elemento, onde as pessoas daquele reino elas possuem afinidade com aquele elemento. Até então, bastante Naruto da vida. Sou muito fã de Naruto também, né? Então, Dá pra ver, dá pra ver. Então você vai ter ali quem tem mais afinidade com a água, quem tem mais afinidade com o fogo, com o vento, com a terra. E você também tem o reino das trevas e o reino da luz. Beleza. Só que aí, bom, a teoria das cordas diz que os elementos, né, não os elementos, mas tudo, na verdade, é entrelaçado. Então eu vou pegar essa ideia, que na verdade é até aquela ideia do yin yang, né? De todo bem tem um pouquinho de mal, de todo mal tem um pouquinho de bem. Só que eu vou fazer isso para todos os 6 elementos. Então todos os reinos têm influência de todos os reinos. Sim. E aí como que eu trouxe isso para dentro, tecnicamente, da mecânica do Oroman? Significa o quê? Que você escolheu jogar, por exemplo, com um baralho de fogo, que pertence ao reino de fogo. Então os seus personagens eles vão ter a habilidade principal deles girando em torno desse elemento, do elemento do fogo.
Só que, obrigatoriamente, no seu baralho, você vai ter cartas que são fogo e vento, fogo e água, fogo e terra, fogo e luz, fogo e trevas. Você vai ter todas as combinações possíveis dentro daquele baralho, porque todas as dimensões, todas as cordas se entrelaçam. Então é daí que vem a teoria das cordas para dentro do Oromã, no seu nascimento mesmo, na sua concepção. Não é porque muita gente acha que de teoria das cordas o jogo só tem os pontos de vida, né? Que ao invés de ponto de vida é corda. Mas não é tão simplificado assim. Na verdade, a essência da criação elemental dos decks, essa ideia de todos os decks precisam ter as 6 cores, ela vem daí. E aí ela traz justamente consigo a coisa mais maneira, que é aquela que eu falei pra vocês que tem no Final Fantasy. Que é, que da hora, eu posso então durante a partida, durante o jogo, ir moldando o que eu quero. Para não ficar fácil demais, eu falei, beleza, todos os decks vão ter todas os elementos. Mas você vai poder escolher 2 elementos. Então, no início do jogo, você escolhe 2. Igualzinho ao Naruto. O Naruto lá, ele tem vento e água, o Sasuke tem fogo e trovão, né? Você vai escolher 2 elementos no início, beleza. Os outros elementos você vai ter que conseguir durante a partida. E aí, a partir daí, eu comecei a desenvolver as mecânicas do Oroman, que é a que a gente já conhece hoje, que tem o baralho de espaço, tem o baralho de tempo, e você tem que ir conseguindo minerar os recursos faltantes. E isso é muito legal, porque você parte no início do jogo falando assim, beleza, eu vou escolher minha estratégia inicial. Então, sei lá, eu vou jogar com baralho de fogo, e meu elemento secundário vai ser vento. Legal. Fogo e vento é uma estratégia diferente de fogo e água, que é diferente de fogo e luz. Por quê? Porque o elemento secundário ele vai dizer qual que é a subestratégia dentro do seu elemento, da sua estratégia principal. Ok. Só que aí, o restante dos elementos você vai ter que improvisar, você vai ter que conseguir durante a partida. Isso vai te fazer pensar. Então, diferente de alguns card games como o Yu-Gi-Oh!, que acaba se tornando muito mecânico, você tem que pensar durante a partida. Você tem que tomar decisões durante a partida. E aí, para poder completar, né, colocar aí a cereja em cima do bolo, eu trouxe alguns aspectos de Age of Empires. É um jogo que eu curto muito da Microsoft, antigueira, né? Principalmente Age of Empires 2, Clássico, né? E falei, não, eu quero que seja uma batalha. Então, um jogo focado em personagens, vai ter os personagens batalhando. E aí, o que tem de batalha, né? Aí você vai ter lá cavaleiro, você vai ter rei, você vai ter rainha, você vai ter torre. Agora, na nova coleção, tem as construções. Então, dá pra pôr torre, dá pra pôr castelo, dá pra pôr arqueiro em cima da torre. Então, você vai trazendo essas coisas do Age of Empires. Então, ele nasce ali de uma mistura de Age of Empires com Final Fantasy, com Naruto, com teoria científica. E aí depois eu até fiquei pensando em retrospecto muito que é uma parada que ninguém tinha unificado ainda, embora elas estivessem muito próximas. Porque o grupo nerd, ele fala muito sobre teoria das cordas. É um tema comum, o tempo todo. E o grupo nerd também fala muito sobre card game. Então como que ainda não existia nenhum card game sobre E a como teoria? ninguém pensou, né? Pior. Então, assim, quer dizer, os assuntos eles andam próximos, mas eles ainda não tinham sido relacionados. E eu acho que a grande sacada tá aí, em conseguir amarrar essas duas coisas que pertencem a um mesmo universo, pertencem a um mesmo público, mas conseguindo trazer essa mecânica, principalmente vinda de RPGs japoneses e vinda também de animes, né? Muita influência de muito anime dentro do Oroman. Então, eu também curto muito anime. E aí é assim que se deu a construção, a invenção do jogo. Não, e isso que você falou foi a coisa que eu achei mais legal. Já já a gente conta a nossa experiência aí pra vocês também, galerinha, que a gente jogou lá no evento. Mas o que mais me chamou a atenção foi essa questão de poder combinar os elementos. Que eu pensei, igual você falou, no Final Fantasy você pode misturar seu personagem de várias coisas. Isso dá possibilidade infinita do jogo, né? E é muito difícil ser enjoado de um jogo quando você pode combinar vários elementos. Então, por exemplo, se você jogou com o de fogo, você não fez tudo que o de fogo tinha pra fazer, né? Sim. Falta os outros ainda, água, terra. E Putz, até você joguei fazer com fogo tudo e isso. luz. Ah, não, mas agora tem que ver como é que é o fogo e água. E como é que é o fogo e Sim. terra. E aí Depois, você tem que inverso. Nossa, É. a parte que eu achei mais legal do jogo foi essa questão aí. E eu acho que é um ponto bem positivo também pra quem for jogar, que eu gostei bastante. Sim, eu curti bastante também a questão de você ir acumulando os pontos, né, ao longo da rodada. O que te faz pensar, às vezes, se eu vou queimar todos os meus pontos agora pra fazer um ataque maciço,
e arrancar X quantidade de cordas do adversário, ou se eu vou poupando recursos pra eu arrancar ele de uma vez do campo de batalha. O Oroman, ele permite uma estratégia a longo prazo, se você quiser, né? Você Sim, fala sim. assim, vou guardar o atemporal, né? Pra quem tá ouvindo aqui a gente ainda não sabe, o atemporal é o recurso do jogo. Então você fala assim, eu vou guardar um atemporal por turno, né? Então eu ganho 5 atemporais todo turno. Vou guardar um por turno, vou deixar ali guardado e vou usando o resto pra lá na frente eu ter um montão e fazer uma jogada super forte. Ou não. Eu vou gastar tudo que eu ganho todo turno, mas vou fazer o oponente ficar enxugando gelo e ficar pressionando ele e ganhando a pressão. Ou, igual você falou, vou passar a vez, vou fazer nada, porque depois eu quero vir e destruir as 7 cordas de uma única cacetada. Então você tem essas opções de jogo que tem a ver com as opções de perfil das pessoas. Cada um tem um perfil de jogo mesmo. Tem gente que Sim. gosta de jogar controlando a mesa, tem gente que gosta de jogar indo pra cima, atacando a casa, sempre tomando a proatividade, né? E você consegue fazer isso numa mecânica diferente do Yu-Gi-Oh!, onde você fica anulando o que o oponente faz, né? Então, ou no Magic também, né? Você que tem a Counter Spell, você pode anular. Aqui no Oroman, não. No Oroman, beleza, eu fiz um personagem, faz um personagem mais forte que o meu, pô. Fiz um dragão aqui, faz aí um guerreiro que mata o meu dragão e E o vamos pra duro que, E cima. tipo bora, assim, isso bora pra play, né? aí Bora. você passa a pensar depois de um tempinho jogando, você fala, cara, eu não posso só atacar. Eu vou levar chumbo também. Eu tenho que me defender. Aí você passa a guardar uns recursos pra você pôr umas cartas tanque na mesa ali pra você conseguir se defender. Senão você Só só que vai é levar assim, chumbo. só que é assim também, se você guardar recurso demais e não agir, você pode ser Você queimado leva fora do chumbo jogo, também. né? Não Você tem Você perde jeito. leva, antes. É, tem isso morre com o também. zap na mão. É. É, por isso que eu falei, as possibilidades são infinitas. Eu acho que isso é um dos pontos mais positivos aí na criação da lore do jogo. Então tá de parabéns com isso, mano. Pô, valeu, muito obrigado. E depois que você fez a lore, né, descobriu como seria o encerramento da partida, né, como alguém ganharia a partida. Qual foi o próximo passo, assim? Você já pensou em como ia fazer a distribuição, como ia fazer as artes, que jeito que foi? As artes, elas foram as últimas coisas que eu fiz, né? Depois que eu vi quais seriam as mecânicas, o próximo passo foi testar. Tava muito ansioso pra jogar e testar, então testei com meus amigos, com meu irmão, jogando. E aí foram 8 anos testando, cara. Putz, esse personagem tá muito forte. É Putz, o que esse eu ia dragão aqui falar é muito agora. apelão. Cara, Putz, essa mágica é aqui tá isso. quebrada. É, porque aí Pegando você. feedback, né? Se os caras vai jogando e pega a manha, fala, não, o baralho aqui, vamos supor, você pega vento e trevas. Só, mano, vento e trevas é brabo demais. É o meta, né? Do Oroman. Aí você Sim. vê que todo mundo na mesa acostuma com isso aí, fi, aí já era. Aí perde o balanceio. É Pra quebrado. conseguir balancear, porque são 6 elementos. São 6 baralhos diferentes, cada um com a sua própria estratégia original. Então é difícil você balancear isso. Sim. Porque naturalmente passa a ocorrer uma espécie de sistema de Joaquim Pô. Então, pedra vence tesoura, tesoura vence papel, papel vence pedra. Ou seja, como os baralhos são diferentes, é muito possível que um baralho, quando jogue contra outro baralho, ele ganhe, mas ele não ganhe porque ele tá muito forte. Ele ganhe porque aquela estratégia tem uma vantagem natural, inata, contra aquela outra estratégia. Então, o baralho C, ele ganha do baralho B, mas ele perde do baralho A. Aí você vai nerfar o baralho C, sendo que ele já tá Um perdendo do baralho compensa o A. outro, né, Breno? De certa forma. É. Então aí eu criei uma metodologia que eu falei, bom, preciso criar um método, criar uma lógica para fazer esse balanceamento. Não dá para balancear assim, um contra um de qualquer jeito. E aí qual que foi a métrica que eu segui? Eu falei, bom, eu vou escolher 2 baralhos, não só um baralho. E aí é a sacada do balanceamento. Eu vou escolher 2 baralhos que têm estratégias diferentes. No caso, eu escolhi o baralho de fogo e o baralho de água, né? Eu falei, vou escolher 2 baralhos, fogo e água. E esses 2 baralhos, eles vão ter que sempre estar empatando. Ou seja, o baralho de fogo, ele tem que ser capaz de enfrentar o baralho de água de igual para igual. Mesmo número de vitórias. Sempre que um estiver perdendo para o outro, significa que eu preciso ou melhorar um ou nerfar o outro. Esse foi o primeiro passo. Depois disso, todos os outros 4 baralhos, eles são balizados em volta desses 2. Então, por exemplo, o baralho de terra.
Baralho de terra, como é que eu sei se ele tá forte ou se ele tá fraco? Eu faço ele enfrentar o de fogo, depois eu faço ele enfrentar o de água. Ah, o baralho de luz, eu faço ele enfrentar o de fogo, depois eu faço ele enfrentar o de água. Então todos os baralhos enfrentam o de fogo e enfrentam o de água. E o de fogo e de água eu sei que eles estão empatando. Então eu sei que quando os outros baralhos enfrentando tanto de fogo quanto de água também empatarem com o de fogo e de água, ou minimamente estarem competitivamente legal, eu sei que eu consegui equilibrar todos os 6 baralhos. Porque uma vez que eu estou usando 2 balizadores e não só um balizador, porque imagina assim, se eu pego um baralho contra o outro, depois o outro contra o outro, eu só estou usando um balizador. Eu tenho esse problema da estratégia. Mas quando eu tenho 2 balizadores e os 2 balizadores eles possuem estratégias totalmente diferentes, no caso do baralho de água é um reanimator, né? Então é um baralho focado em ficar revivendo personagens que já morreram. Já o baralho de fogo é um baralho focado em crescer e fazer os dragões grandões. São estratégias bem diferentes. Então, se eu estou usando um baralho que tem vantagem contra um Reanimator, ele pode até ganhar do baralho de água, mas ele vai perder pro baralho de fogo. Aí eu vou saber que o fato dele ter ganhado do baralho de água não é porque ele tá mais forte no power level. É só de que ele é melhor no Jockey Pô. Então, no final, é um grande Jockey Pô complexo. Se a gente parar pra pensar. Os card games geralmente são isso. Então, esse sistema ele me permitiu conseguir ir balanceando balanceando um a um, de modo que existe sim um baralho que tem fraqueza contra o outro, uma leve vantagem ou uma leve desvantagem, isso é natural, porque as estratégias são diferentes. Sim. Mas eu consegui mitigar isso usando o baralho de fogo e o baralho de água como balizadores, e eles sempre ali empatando. Ah, perfeito. Aí você falou que ficou com 8 anos praticamente testando. Mó rolê até você conseguir desenvolver tudo, cara. Pensar, nossa. E cada O É, carta que pra você mim. lança, você faz essa. difícil é a mecânica, né? Difícil é a mecânica. Por exemplo, quantas cartas compra por turno? Quantas cordas tem que ser? Quantos danos Nossa, tem que dar pra é. tirar a corda? Então você vai mexendo nisso até chegar num ponto E que a você fala, pô, mecânica você foi não testando sei. várias vezes, em várias partidas. Você mudou, foi mudando a Sim, mecânica pra ver como é que ia ficar. sim, o tempo todo, mudando a mecânica, mudando a forma de construção do baralho, Caraca, mudando as mano. próprias cartas em si, mudando o custo de entrada. Putz, o custo de entrada dessa carta tá muito alto. Putz, o ataque dessa carta é muito alto. Putz, essa carta aqui não devia existir. Só que a partir do momento que depois de 8 anos você tá balizando, você já testou muito o que dá certo e muito o que não dá certo. Você já criou uma Sim. métrica. Então, por exemplo, agora a segunda coleção de Oroman, ela foi feita em um ano. E por que, que foi possível fazer ela em um ano? Porque já existe a lógica agora. O jogo já tem um padrão, ele já tem uma lógica. Quando eu vou criar uma carta nova, eu já sei o que, que é restritivo, o que, que não é. Então eu vou dar um exemplo. Você vai jogar com água com secundário em trevas, por exemplo. Se eu faço uma carta pro baralho de água que custa 4 trevas, eu tenho certeza que essa carta você só vai conseguir fazer se você tá jogando de água e trevas. Porque se você tá jogando de água e vento, de água e fogo, de água e luz, dificilmente essa carta vai ver jogo, porque ela exige 4 do seu elemento secundário. Sim. Então, se o seu elemento secundário você ganha 2 dele todo turno, né, você vai conseguir fazer. Mas comprando as cartas de espaço do centro da mesa ali, até você conseguir 4 cartas idênticas, putz, o jogo tá no turno 15, então você não vai conseguir fazer a carta. Então eu já sei que quando eu faço o custo 4 ou o custo 3 no elemento secundário, aquela carta é restritiva. Quando eu faço o custo 2, aquela carta, ela vê jogo. Quando eu faço o custo 1, aquela carta é fácil de fazer. Então eu já consigo dosar qual carta é forte dentro de qual baralho. Então, por exemplo, eu criei o Hector Riviere, o Barão Espalhafatoso, que é uma carta da coleção nova, que custa trevas e custa vento. E aí ele custa 4 de vento. Então, como ele custa 4 de vento, dificilmente ele vai ver jogo dentro da combinação que não seja trevas e vento. Trevas e Vento é uma estratégia focada em ficar limpando a mesa. Então a maioria das cartas nessa combinação vão fazer isso. Então, ele faz um limp de mesa muito poderoso, porque ele destrói todas as cartas de todos os oponentes. Não importa o tipo da carta. Pode ser personagem, pode ser construção. Só que, se você tá com o baralho de Trevas e Vento, eu já sei quais são as outras cartas de Trevas e Vento que existem. Então eu vou criar aquela carta de modo que ela não seja apelona demais dentro daquela construção. Agora, se você vai pegar e vai tirar esse cara desse baralho, vai pôr esse cara num baralho de trevas e luz, até você conseguir o vento que precisa, ele vai se tornar, em vez dele se tornar uma carta fácil de fazer, ele vai se tornar uma carta circunstancial. E aí tudo bem ele ser forte. Cartas circunstanciais podem ser extremamente fortes, não tem problema.
É porque porque elas vão depende ser muito do novamente acaso. Nossa, Exatamente. tipo, você tem que estar numa mão muito boa. O cara é muito sortudo, velho. Conseguiu. Ele Sim, sim, foi tem e isso também. summonou essa carta aí, pronto. Não, aí tudo bem. Então, o que a carta não pode ser? Ela não pode ser super forte e super genérica. Por quê? Porque aí ela entra em qualquer baralho e toda vez que ela entrar, ela vai ser poderosa demais e vai quebrar o jogo. Então, a carta, quanto mais genérica, mais fraca ela tem que ser. E quanto mais específica, mais forte ela pode ser. E eu consigo controlar isso baseado nos atemporais e nos elementos. Uhum. Então eu já tenho ali a minha métrica na criação. Por isso que agora eu consigo criar e balancear um jogo muito mais rápido do que os primeiros 8 anos de trabalho. Porque esses primeiros 8 anos foi para poder construir uma metodologia de balanceamento e também construir uma metodologia de jogo mesmo. Então agora o jogo já tem parâmetros. E baseado nesses parâmetros eu consigo saber o que é forte e o que não é. Nossa, não, Perfeito. isso é Nossa. muito da hora, mano. E falando um pouco sobre a nossa primeira experiência, falar sobre a minha. Eu amei jogar, nunca tinha tido experiência com game card. Achei incrível. O Brandon super atencioso, né? A gente foi lá, ele mostrou, explicou pra gente, jogou com a gente, que eu acho que foi a parte mais da hora de todas ali. Sim. Deu dicas pra gente, né? Qual os baralhos trabalhar ali no momento. Nossa, mas foi uma experiência muito divertida. Porque no começo, véio, você fica ansioso, né? Você fica querendo eliminar logo os outros. Não, vou eliminar logo ali. Então a gente mal colocava a Sim. carta na mesa, já tava fazendo ataque, já tava metendo louco já. Vocês Não, foram lá pior, para mano. fazer o trabalho com podcast, né? Se eu não me engano, foi no Campinas Anime Fest, né? Sim, Foi, foi. foi. A gente foi fazer a Legal. divulgação e a gente sempre via que o Oruman tava nas salas temáticas, né? Principalmente ali no de Campinas. E Sim, aí a gente chamou a fez atenção, né? E aí chamou nossa atenção e falou, não, vamos entrar pra jogar. Só que como, igual a gente falou, a gente tava com um tempo bem curto, né? Aí a gente falou, ficou meio na dúvida se joga ou se não joga, mas quando você começou a explicar sobre o jogo, chamou bastante nossa atenção, né? E aí quando começou a explicar, eu fiquei, mano, não vou entender nada do jogo, E vou ficar é, e, perdidaço e é aqui. interessante, porque a gente fica mesmo no começo, você começa a explicar, e até você pegar o jeito, cara, teu cérebro entender o que tá acontecendo ali, como que funciona, nossa. Como a gente nunca tinha Sim. tido experiência, véio, foi sofrido, hein? Não, Mas mas isso tipo que é assim, legal, porque foi. assim, pessoas novas que nunca jogaram, né, jogando pela primeira vez e conseguindo aprender já jogando. Não é tipo assim, Sim, eu vou sentar, ficar 1 hora estudando regras. Não, já aprendeu jogando. E é difícil conseguir, e isso foi um dos pontos que eu mais trabalhei no jogo, que foi curva de aprendizado. Então, porque o Yu-Gi-Oh! Essa era a minha dificuldade, trazer amigos pro Yu-Gi-Oh! Porque o Yu-Gi-Oh! É muita regra. Você fica Nossa. 1 mês fazendo um curso e ainda não consegue jogar. tem que fazer curso pra Então, jogar é foda, né? é. Então a ideia era essa. Porque o jogo, se ele for simples demais, vou fazer uma comparação aqui, por exemplo, tipo Uno, jogar o Uno, né? É um jogo simples demais, ele é bem simples. Então, para aprender, quase não tem regra nenhuma. Você vai jogando a cor, se jogar o vira, roda, né? O mais 4 faz comprar 4, mais 2 faz comprar 2. Quando você tiver uma carta só na mão, você grita Uno. Se acabar as cartas, você ganhou o jogo. Quer dizer, você consegue em pouquíssimos segundos explicar as regras do Uno. Sim. Então ele é um jogo simples. Só que se você faz um card game muito simples, no sentido de simplicidade mesmo, aí não tem esse universo vasto para ser explorado também, né? Então a ideia é que ele seja complexo, que ele tenha uma complexidade maneira, mas que ele seja fácil de ser introduzido, fácil de ser ensinado. E é difícil isso, porque quando você está criando uma regra complexa, teoricamente, quanto mais complexa, mais complexo de explicar aquilo. Então você tem que meio que já pensar em como que aquilo vai ser ensinado. Quando eu comecei a criar o jogo, a ideia foi atacar os pontos fracos dos outros card games. E aí tem vários pontos fracos que eu bati ali bastante, que é, por exemplo, o tamanho da letra. Então as letras no Roman são maiores do que nos card games. Se você comparar com Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Digimon, qualquer um desses outros card games da Bandai também, One Piece, as letras do Roman são maiores. O que facilita para quem usa óculos, para quem tem dificuldade para enxergar e causa menos Sim. fadiga quando você está jogando. Segundo ponto, na primeira coleção do jogo, as cartas amarelas elas não têm efeito nenhum. E por que elas são assim? Primeiro, é uma referência direta ao Yu-Gi-Oh! Clássico, que eu sou muito fã. E segundo, que obrigatoriamente metade do seu baralho na primeira caixa, na primeira coleção, não tem efeito. Isso faz com que você só tenha que ler metade das suas cartas.
Se você só tem que ler metade das suas cartas e as suas cartas têm o dobro do tamanho do texto, ou seja, elas têm metade do texto de uma carta de outro card game. Elas têm metade do texto, porque elas têm o dobro do tamanho da letra. E você ainda tem metade das suas cartas que não tem efeito nenhum, então é metade da metade. Você só tá lendo 25% do que você leria num card game tradicional. Então você tem que ler menos. Ler menos vai fazer com que você entenda mais rápido, que você E aprenda mais e fácil. outra coisa, a questão de memorização. Porque você vai colocar. Suponhamos que você coloca um monte de carta na mesa ali. Pior. Você imagina uma carta com um monte de efeito secundário, com uns textão desse tamanho. Toda vez que você for atacar, você tem que ficar lendo, velho, que você não vai lembrar Tem que tudo de ficar, você pegar a cabeça. carta e ler a lore dela. Jogador de Yu-Gi-Oh! Decora as cartas. É. Jogador de Yu-Gi-Oh! Não lê as cartas, decora as cartas. Porque é tanto efeito. Hoje uma carta de Yu-Gi-Oh! Ela sai com 5 efeitos, 6 efeitos. E aí, cê é louco. Então, a carta, ela vem escrita assim. Vou dar um exemplo aqui de uma carta, tá? Que eu vou inventar agora, mas é como se fosse. Essa carta não pode ser invocada por invocação especial. Essa carta só pode ser invocada se você pegar um dragão de 7 estrelas e enviá-lo do seu cemitério para o exílio. Aí beleza. Aí depois vem. Esse dragão pode aumentar o seu ataque em 1.500 pontos se ele estiver atacando o seu oponente diretamente. Se esse dragão for destruído por efeito, você pode pegar um guerreiro do seu baralho e trazer para a mesa. Se esse dragão for destruído por ataque, você pode pegar uma tartaruga do seu cemitério e pôr no campo. Aí acabou a carta. Aí quer dizer, aquela carta ali, a hora que você tá lendo o final dela, você já esqueceu o começo. Porque ela tem uma Pior. condição específica para entrar, quando ela morre de um jeito, ela faz uma coisa, quando ela morre de outro jeito, ela faz outra coisa. Então, aí para piorar, você tem múltiplas formas de invocação. Então, o jogo vai se tornando uma bola de neve de informação, de modo que em algum momento se torna chato e se torna burocrático. E isso é algo a se Cansativo. evitar quando você quer fazer algo para se divertir. Então, eu acho que a linha é justamente conseguir ser muito objetivo. Então, vou até pegar uma carta aqui de Oroman, para dar um exemplo. Ó, esse aqui é o Dragão do Sul, né? Então, vou mostrar ele aqui. Eu não sei se o Um podcast baralho ele de vai em fogo, áudio Luan. aqui, Aí, né? você que Não, jogou. pegou. Você que Não, jogou. Você que jogou de baralho peguei de essa carta. fogo. Peguei essa carta, ela é boa. Você jogou de Então, ó, eu fogo e treva. Fogo e luz. Fogo e luz. Foi Livelto, né, que jogou de treva, De trevas. trevas e luz, e eu joguei de vento e água. Se eu não me engano. Ó, legal. Que legal que vocês lembram, cara. Faz tempo isso. Que legal. Sim. Ó, então, por exemplo, o Dragão do Sul, né? Então, esse aqui é um dragão, é um chefão aí do primeiro baralho, né? Da primeira coleção. O efeito dele. Você paga um de fogo, não é fogo X1, né? Paga um de fogo. Uma vez por turno, você pode atacar com essa carta uma segunda vez. Acabou. Esse é o efeito. Então não tem dúvida. Pô, o que esse dragão faz? Bate 2 vezes. Simples assim. É objetivo, né? Então você consegue compreender, é um dragão, ele é forte, ele tem vida, ele tem ataque, ele tem a condição de entrada dele, mas quando ele tá na mesa, ele bate 2 vezes. Ele é Essas problemático, vantagens essa carta aí, hein? Ou cartinha problemática, velho. né, jogo? Não, e essa questão de ser bem objetivo foi uma das coisas que fez a gente aprender tão rápido a jogar, né? Foi tipo, questão de meia hora a gente já tava jogando e um batalhando contra o outro. E praticamente a gente pegou várias cartas na mão, só uma ou outra que a gente teve que perguntar pro Brendo, falar, que esse efeito é assim mesmo e tal. Mas o resto deu pra pegar muito bem o que tava escrito nas cartas, né? É bem objetivo mesmo. Meio autoexplicativo, né? Sim. Nossa, isso é louco. Foi uma das experiências mais incríveis. E eu agradeço bastante a gente ter começado a acompanhar os Anime Fest. A gente teve contato também com RPG a primeira vez no Anime Fest lá, Legal. com o Cielo. Cara, incrível também. Nós nunca teve contato com RPG de mesa e aí, igual você falou, cara, muito da hora, velho. Sim, agora Aí, entrando no card game também, o Oruman foi Nossa, bem legal pra começar. Oroman é incrível demais. Eu não queria parar de jogar, velho, que nós tinha que cobrir o restante do evento, senão eu tinha ficado lá jogado mais partidas. Sim. é bem da hora, velho. Aí, assim, só continuando um pouco sobre a criação do jogo, Sim. depois dessa etapa, né, de balanceamento que a gente estava comentando, aí veio a produção do jogo, que foi assim, uma luta, foram 30 gráficas até conseguir uma gráfica que fosse capaz de fazer as cartas na qualidade que eu queria, porque o Brasil não é especializado nisso. Então é muito difícil aqui no Brasil você conseguir fazer cartas com uma qualidade agradável, com material maneiro e tal. E a primeira coleção, as ilustrações, quando eu fui fazer pela primeira vez,
não tinha como bancar as ilustrações, aí o jogo ficou um tempo congelado, sem lançar. Cara, você deve ter Até que gasto um absurdo, velho, pra fazer é essas caro, cartas. é caro lançar. Só o custo produtivo, logístico já é caro. E o custo das ilustrações, cara, era simplesmente impossível. E aí, claro, impossível somado a todos esses outros custos que eu falei. E aí o Sim. jogo ficou travado um tempo até que veio a inteligência artificial. Então saiu o Midjourney, saiu outras tecnologias de imagem generativa. E aí eu fiz a primeira coleção com essas imagens, porque se não fosse assim não seria, né? O Uhum. Oroman é um card game independente, que não tem financiamento coletivo. E foi a forma como eu consegui viabilizar o jogo. E como a primeira coleção foi um sucesso, eu me comprometi com toda a base, né, de fãs de, olha, eu vou colocar artistas no jogo. O jogo dando certo, a gente vai começar a colocar artistas. E assim a gente fez. Então a segunda coleção do Oroman, agora, que é a Antimatéria, ela é 100% ilustrada por artistas. Não tem mais nada de IA. É 100% feita por artistas nacionais. A gente tem um grupo de 20 ilustradores. E são ilustradores incríveis. Tem gente que trampa na Marvel que tá na equipe. Então, assim, Top, é hein? um pessoal muito maneiro. A caixa é essa daqui. Vai pro YouTube também, a entrevista? Vai sim. Com certeza. A Pode caixa é essa mostrar. daqui, essa bonitona. Top demais. Que Caixa da massa. Antimatéria. Essa Breno, aqui é e a banda. desculpa te interromper a explicação. E por que chama antimatéria essa segunda coleção? O que ela tem de diferente da primeira? É, isso que eu ia perguntar, qual que é a diferença do Oroman base pra nova coleção Antimatéria? No Oroman Base, a gente tem as cartas de personagem, as cartas mágicas e as de equipamento, que é aquelas que vocês jogaram. Agora, na segunda coleção, foram introduzidas as construções, castelo, torre, etc. Né? Então, você tem um monte de construção no jogo que você pode colocar no campo, e essas construções elas vão fazer um efeito na mesa. Elas têm a vida super alta, então, por exemplo, o castelo tem 400 e pouco de vida, Rapaz. tem construção que tem até 1000 de vida. Então, a vida das construções são muito altas. Para quem está assistindo aqui a gente, né, ou ouvindo aqui a gente, um personagem de Oroman tem o seu ataque médio ali por volta de 60, 70. Então, a construção tem 1000 de vida, é muita vida. É. Em contraponto a essas construções, a gente tem as cartas de cerco, que são as cartas especializadas em destruir construções. Então tem uma nova mecânica que diz que cartas de cerco, elas dão dano vezes 10 quando estão atacando uma construção. Então, e a antimatéria entra onde nisso? A antimatéria, ela é uma espécie de material novo que foi descoberto. Tem um poço de antimatéria lá no centro da Terra que foi descoberto. Tem um personagem chamado Arthur, inclusive é uma carta, Arthur, o guerreiro da espada forjada no abismo, que ele tem uma espada feita de antimatéria, bem legal, e tem lá a historinha na carta, né, como que é ele e tal. E a antimatéria, dentro do universo aqui do Oroman, ela destrói tudo que é inorgânico. Então, quando ela toca alguma coisa que não é orgânica, ela destrói aquela coisa. Então, por exemplo, tem uma casa, aí se você jogar antimatéria lá, Já a é. casa desaba, desaparece. Só que se você joga isso, essa antimatéria numa pessoa, ou num animal, em algo orgânico, aí não acontece nada. Então a antimatéria ela é extremamente danosa para as coisas inorgânicas. E aí tem toda uma história baseada nisso. Então você vai ter, por exemplo, a carta da catapulta, né? Lançando uma bola de antimatéria nas construções. Você tem esse guerreiro que tem essa espada de antimatéria, que ele é do tipo cerco, justamente porque ele tem essa espada. Então ele consegue destruir construções muito facilmente. Então você vai ter a antimatéria envolvida. Tem inclusive o dragão, símbolo da coleção, que é o dragão Fênix da primeira coleção, que acabou bebendo um pouco da antimatéria. E aí ele se transformou nesse dragão azul reluzente Bonitão, velho. Isso é galaxial. louco. Assim. Top. Então é dessa forma, é uma nova, uma espécie de mineral novo, né? Uma nova partícula ali que foi descoberta e que está agora interagindo dentro da batalha. Estão utilizando isso para guerrear. E aí, por isso que a construção se chama antimatéria. Cara, que foda. Não, e é legal, agora deu pra entender por que que entrou a questão das casas, né, dos lugares no jogo, né? Porque também tem a antimatéria que mesmo tendo uma casa com 1000 de vida, dá pra destruir. Exato. Então, por exemplo, tem a carta do Trabuco, né? Que ele tá atirando lá, jogando uma bola de antimatéria. E aí ele tem 60 de ataque. Só que ele é do tipo cerco. Então, quando ele tá atacando uma construção, ele dá 600 de dano na construção. É Cara, porque se levar em conta, igual você falou, que o dano médio das cartas é 60, 70, se fosse atacar a construção, nossa senhora. O cara põe Exato. uma aí é construção de durar 1000, nossa.
Tem duas cartas da primeira coleção que foram catalogadas como do tipo cerco, que é o gigante e o elefante. Ah, o Então essas duas elefante. cartas da primeira coleção, elas também contabilizam como do tipo cerco. Top. E se você fosse indicar para a pessoa que vai começar, quero conhecer o Orumã, você indicaria começar pelo base ou já pode ir direto para Ultimate? Você acha que dá para começar de boa? Na antimatéria, a gente tem dois produtos diferentes. A gente tem a Bundle. A Bundle, o que, que vem nela? Vem os Busters, que são pacotinhos com cartas aleatorizadas. Então, a Bundle, ela é ideal para quem? Ela é ideal para quem já tem alguma coisa do jogo. Porque você vai abrir um montão de carta legal, cartas novas, para poder deixar os seus baralhos ainda mais fortes. Se você ainda não tem nada do Oromã, a Bundle não é recomendada. Ela é recomendada para quem já tem alguma coisa do Oromã. Beleza. Então, tô começando agora do Oromã. Por onde eu começo? Aí você tem duas opções. Ou pela banda. Perdão. Pela banda não. Você tem duas opções. Ou você começa pelo jogo base, que é o que você falou, que é a primeira coleção. Joga 6 pessoas com essa caixa aqui. Ou você começa pelos baralhos pré-com. O que são os pré-com? São os baralhos pré-construídos já da segunda coleção. Então, um baralho pré-com, ele vem com 80 cartas, vem 40 cartas de tempo, 40 cartas de espaço. É um baralho já pronto para jogar. Existem 6 deles, um de cada elemento. E aí é só pegar e jogar. Então, só que ele é individual. Então cada um compra o seu. Então você compra esse baralho, é só pegar e já sair jogando. E aí esse baralho ele só tem cartas da segunda coleção. Então ele é 100% feito por artistas, né? Então, de repente, se a pessoa ela não quer comprar nada que tenha IA, por exemplo, algo do tipo, você pode já começar pela segunda coleção, pela antimatéria, só que você compra um baralho pré-construído. Se quiser, você pode comprar um pré-con e também uma bundle, para deixar o seu pré-con ainda mais forte, por exemplo. Sim, Mas o sim. pré-con é um produto ali, quero começar agora, na segunda coleção. Se você comprar o pré-com, vai dar certo. Se você comprar o jogo base, também vai dar certo. Tem muita gente que compra o jogo base e já compra a bundle junta. Porque aí você já tem um montão, você tem 180 cartas da coleção nova e tem 240 cartas da coleção antiga. Então você já vai ter aí um montão de cartas para poder jogar, personalizar e ter vários e montar vários baralhos diferentes. Então tem bastante opção para quem quer começar no jogo, né? Mas eu acho que como produto inicial, ou é o jogo base ou é algum dos 6 pré-cons que a gente tem. Então dá para fazer essa questão de misturar o baralho dos dois jogos. Então, tipo assim, se eu tenho base, eu posso pegar ele e misturar com o do antimatéria e fazer um baralho grande para poder jogar. Eles são feitos para isso, totalmente feitos para isso. Não top. O antimatéria, ele consegue jogar sozinho, ele funciona sozinho dentro de si, mas ele funciona melhor ainda junto com a primeira coleção, porque é um TCG, né, e ele é sinérgico, então funciona como uma expansão, fica ainda mais maneiro. Você consegue ampliar ainda mais o universo de possibilidades Ô, de Brendo, construção. dentro da Legal. caixa, eu fiquei curioso. Dentro da caixa, vem separado os decks, como é que vem dentro das caixas? Ah, Faz um unboxing pra nós aí. peraí que eu já vou te Tá- mostrar, calma aí. Pega um aberto aí pra nós, faz um unboxing aí que eu quero ver. Curioso. Curiosidade matou o gato, hein? Eu não consegui comprar, eu quero ver. Gravação aí. Eu vou dar pausa aqui. E aí, galera, ó, Brandon voltando aí com um unboxing de primeira mão de Oroman pra gente aí. Mostra aí, Vou Brandon. mostrar. Vamos lá, o que vem nessa coleção do jogo base aqui, né? Essa coleção, quando você abrir, você vai encontrar esses 6 kits dentro dela, né? Então você vai ter aqui os baralhos, todos embaladinhos, né? Que é o Oroman atrás, né? Então aqui a gente tem o baralho de trevas, e tem mais um baralho aqui junto. Aí aqui tem o baralho de terra, e mais algumas outras cartas de outro elemento. A gente tem as tropas também, que vão vir, né? Cara, que massa, velho. Tem as cartas de espaço, né, os elementos que você vai utilizar aí para poder temporais, para poder fazer os personagens. E aqui mais. Então, cada pacotinho desse aqui tem 2 elementos. Eu né? conheço bem esse espadachim aí do vento. Forte. Então você vai ter na primeira coleção, totalizando aqui, né? Na caixa de madeira da primeira coleção, você tem 240 cartas e joga 6 pessoas. Nossa, Beleza? cara, que foda, velho. Carta pra Agora, na boneco. segunda coleção, que tem os pré-cons, eu trouxe 3 aqui para mostrar para vocês, tá? Mas existem 6. Então, eles já vêm na deck box da Central. A Central Acessórios, ela é uma parceira nossa aí. E a Central, ela faz deck box profissional.
Então, você não vai precisar ir na lojinha comprar uma deck box, porque o jogo já vem na deck box. Porque o que Top, hein? acontece? Geralmente os card games, eles entregam dentro de uma caixinha de papelão. Aí você rasga a caixinha, ou a caixinha, se você ficar usando ela, em uma semana ela vai detonar, e aí você vai ter que comprar uma deck box profissional para guardar suas cartas. Então eu pensei, por que ele já não fazendo uma deck box profissional? Então você já recebe o seu, esse aqui é o pré-con, tá? Você já recebe o seu pré-con dentro da deck box, ele vem adesivado aqui em cima, ó, esse aqui é o pré-con de terra. Então esse aqui é o tempo vivo, tá? Aí a gente tem aqui também o pré-com de fogo, que é o Fúria dos Punhos de Fogo. E a gente tem aqui também o pré-com de trevas, que é o Chama das Trevas. Aí Isso vai vir aí, os pré-cons eles funcionam, por exemplo, a gente é jogador já nato de Oroman. Aí a gente compra, porque eu gosto de jogar com baralho de fogo. Aí eu vou e compro um pré-con de fogo, pra incrementar o meu baralho de fogo. o pré-com de fogo ele já vai ser um baralho de fogo. Certo. É só você pegar e jogar. Só que ele vai vir Caraca. numa estratégia específica. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui do baralho de trevas que eu abri, só para poder mostrar, tá? Então, ó, como que ele vem? Ele vem separadinho aqui, tá vendo? Ele vai vir as cartas de espaço e vai vir também as cartas de tempo para você poder jogar. Então, já vem 80 cartas. Cada um desse aqui é um baralho, beleza? Então, ele vem embaladinho aqui. Caraca, Aí, mano, que vou dar um foda. exemplo dentro do fogo que você estava perguntando, né? Que esse aqui, por exemplo. Então, cada um desses pré-cons ele vem numa combinação elemental específica. Por exemplo, nesse caso aqui, o pré-con de fogo, ele é um pré-con de lutadores e ele vem com o elemento secundário em luz. Então é um baralho fogo e luz, tá? Ele já foi construído para ser jogado com fogo e luz. E aí você vai ter várias cartas da nova coleção. Como é um baralho de lutadores, você vai ter um montão de lutadores e lutadoras aqui. E esses personagens já vão interagir super bem com o elemento principal. Existe uma regra de montagem, você vai ter todos os 6 elementos aqui. Mas a Sim. maioria das suas cartas vão ser fogo e luz, a grande maioria. Ele já é focado para jogar com isso. Aí, por exemplo, e o baralho de trevas? Bom, o baralho de trevas está vindo com a temática trevas e fogo. Então, cada um desses baralhos, são 6 pré-cons, cada um já vem com um elemento secundário pré-estabelecido, porque ele vem montado para você jogar dentro daquela estratégia. Mas essas não são as únicas estratégias que existem. Então, por exemplo, putz, Breno, quero jogar com o pré-con de fogo, vou comprar ele. Vem fogo e luz, né? Beleza, vou pôr mais carta aqui de fogo, mais carta de luz, quero deixar esse pré-con mais poderoso. Você pega a carta da primeira, pega a carta da segunda coleção, a carta que você quiser, desde que esteja dentro da regra de montagem, você coloca aqui e você vai deixando esse baralho ainda melhor, ainda mais competitivo. Mas ele já funciona da forma como ele vem, tá? Você pode só comprar e já jogar, já funciona. Agora, Caraca. não, Breno, eu quero fazer um baralho de fogo e água. Não, eu não quero fogo e luz, quero fogo e água. Bom, aí você é um deck builder, você quer fazer o seu deck. Beleza. Você pode pegar as cartas de fogo e água da primeira coleção. Você pode pegar cartas de fogo e água que você abrir na bundle. E aí você pode montar o seu deck de fogo e água. Ah, não, quero fazer fogo e trevas, fogo e terra, fogo e vento. Entendeu? Então, porque são 5 combinações possíveis, né? Fogo e luz é o pré-com, mas você tem 4 outras combinações que não tem o pré-com, que é o fogo e água, fogo e vento, fogo e terra e fogo e trevas. Então você pode montar a sua estratégia dentro da combinação que você quiser. Os pré-cons eles já são uma sugestão, principalmente para quem não gosta muito de ficar montando baralho, ou para quem já quer pegar algo bem prático, pegar e jogar, ou já quer algo mais equilibrado também, né? Então, já vamos comprar os baralhos prontinhos e já sair jogando. E vem algum Mas manual de regra, Brandon, junto com o kit? vem com o jogo base, as regras do jogo, né? Certo. Então, vem com o jogo base você vai ter um manual de regras impresso. Agora, as regras da nova coleção, você consegue acessar elas pelo site. Basicamente, eu tenho um vídeo no canal do YouTube explicando o que mudou. E aí lá você vai conseguir ver quais são as novas mecânicas, porque basicamente a regra não mudou. O que mudou são só essas novas mecânicas. Então tem a Sim. mecânica Ether, tem música, tem cerco, tem o ancorar. São algumas mecânicas novas que entraram. E aí você aprende lá nesse vídeo que eu postei. De resto, a regra, seja pela coleção base, que vem impresso, seja pelo site do Oroman, que tem lá, clique aqui como jogar, você consegue ver lá, acompanhar o PDF e entender como que joga. Entendi. Top. E fala a questão do aplicativo também, né? Vocês, quando a gente Olha, tava jogando, você colocou lá pra mostrar pra gente, eu achei bem legal também. agora a gente tem um aplicativo do Oroman. Eu não sei se ele já está na Play Store, mas se ele não estiver, na próxima semana ele já vai estar, porque tem um período de 14 dias de teste. E aí, para ele subir oficialmente, mas ele já está no teste da Play Store, só estou aguardando ele oficializar.
Mas é esse aplicativo aqui. Então esse aplicativo ele serve para marcar suas cordas, e você consegue marcar até de 6 jogadores. Então você dá um iniciar aqui, você coloca quantos jogadores vão ser, né? Então vou pôr aqui, sei lá, por exemplo, 2 jogadores. Aí tá aqui o aplicativo. E aí você pode escolher os elementos. Então, por exemplo, ó, vou escolher aqui fogo e terra. Aí ele fica bonitinho na cor, fogo, terra. E por último, o Legal. aplicativo você pode ir controlando, né, os seus atemporais na partida. Cara, incrível, 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 incrível. Já deu vontade de jogar já. É, é um complemento muito legal, né? Mesmo que seja algo simples ali, né? Só para marcar os elementos, a quantidade de jogador, mas é bem legal ter, né? Sim. E o jogo tem crescido cada vez mais, né? A gente tem ampliado essa base de fãs, o grupo fica cada vez maior, cada vez mais jogadores. Então, 1.000 pessoas não é pouca coisa, né? Tem algumas novidades aí que eu ainda não posso abrir, mas são parcerias comerciais bem grandes que foram fechadas. Então, o Oroman vai alçar novos voos grandes aí, né, pela frente. A gente está com parceria com várias lojas, então conseguimos fechar agora parceria com a Meruru, que é uma loja que fica lá na Liberdade de São Paulo. A gente já tem parceria com a Barão Geek House, com a BWG, com a Muito Colecionáveis, a gente tem parceria com várias e várias lojas. O Oroman tá dentro do cenário, competindo com o card game gringo, né? Tem Então, bilhões e bilhões para investir. Mas a gente tá vindo na sagacidade, né? Sempre criando coisas novas. E, Agora a gente tem uma equipe que ensina a jogar Oroman também. ô Brandon, então. faz a divulgação do site aí. Como é que a gente faz pra adquirir, cara, o Oroman? Vamos lá, galera. Quero meu Oroman, como eu faço? Oroman.com.br. Breno, como que escreve Oroman? Namoro ou ao contrário, você não vai errar. Não, mas o editor põe na tela Oroman.com.br. Depois. Pode deixar, a gente vai fazer questão de deixar aí o site. sim. Oroman.com.br, vocês podem acessar lá. Entrou no site, vai ter as abinhas lá em cima, clique em produtos e vocês vão ter acesso a todos os produtos. Tem separadinho, bonitinho, quais são os produtos da primeira coleção, quais são da segunda, quais são os pré-cons, para você poder escolher o seu. Tem também os shields. Então, os shields, aqueles sleeves, né? São os pacotinhos para você poder guardar suas cartinhas dentro, para poder preservar, trazer maior durabilidade para as cartinhas. Você já consegue comprar por um preço super legal diretamente com a gente no site. Lembrando que o pré-com ele já vem na backbox, o que é bem legal também, né? A bundle e a caixa inicial do jogo já vem na caixa de madeira, uma caixa super durável. A gente faz um material para durar, porque a gente sempre está pensando no que é melhor para o cliente. E também a gente tem os Super Packs. O que é o Super Pack? Breno, eu quero tudo da segunda coleção. O que tem na segunda coleção? Eu quero tudo. Eu quero um de cada. Eu quero uma bundle e quero um pré-com de cada. Aí tem também no site os Super Packs, que é um produto mais premium, né? Para quem quer ter tudão, você pode comprar tudo de uma vez aí. Já pegando aí. Tem 2 Super Packs. Tem o Super Pack pré-com, que são 6 pré-cons, e tem o Super Pack antimatéria, que vem tudo da antimatéria, que vai vir a bundle e vai vir também os 6 pré-cons. Top. Aí, para quem Ah quiser lá, você comprar, já fica a dica aí, viu? já acessa lá o site do Brandon, já seleciona, já compra tudo. Já é pra ter tudo, Já né, faz um Brandon? super pack já. Já compra um super pack lá, já pra garantir o seu Oroman completo, hein? A gente tem também um grupo de WhatsApp, para quem quiser fazer parte do grupo. O nosso Instagram é @oromantcg. Tem aquelas bolinhas, né, do Instagram, uma delas que são os destaques, né, do Instagram. Uma delas é Sim. uma bolinha rosinha que tá lá e ela te leva pro grupo de WhatsApp. A comunidade do Oroman é bem maneira, lá no grupo a gente fala muito sobre o jogo, sobre as cartas, sobre estratégias, sobre onde vai ter evento. No Instagram você já vai ficar informado, mas se você quiser conversar sobre o jogo com outras pessoas que também jogam, o grupo de WhatsApp é uma boa. E quando a gente está desenvolvendo coleção nova, também no grupo do WhatsApp tem os spoilers da coleção nova. Então, o desenvolvimento da terceira coleção do Oroman vai começar em fevereiro, né, do ano que vem. Quando começar, aí lá vai sair os spoilers também. A gente vai colocando os spoilers pra galera poder ver o que tá por vir e já ficar ainda mais antenada no jogo. É um jogo que só cresce, é um movimento que tende a continuar crescendo, porque o jogo de fato é divertido. E para quem joga, quando você senta para jogar, você curte demais, seja com a sua família, seja com amigos, seja na mesa da cozinha ou na mesa da lojinha. Diversão na certa. E eu faço isso aqui com todo o carinho do mundo.
Então não é um negócio que eu tô fazendo por conta de dinheiro. Eu faço porque eu gosto, eu faço porque é o que eu acredito. Eu coloco influências das coisas que eu acho maneiras dentro do jogo, justamente porque é aquilo que eu falei, o Yu-Gi-Oh! Pra mim não tava mais maneiro e agora a minha ideia é fazer um jogo maneiro. E por isso o Oroman é um jogo balanceado. A ideia é continuar sendo balanceado. Se tiver, porventura, alguma carta que acabe ficando forte demais ou algum problema do tipo, não tem problema nenhum, a gente limita aquela carta, a gente bane aquela carta, mas a ideia é sempre se manter um jogo balanceado e também um jogo que não abandona as tribos, porque é muito comum no card game abandonar tribo. O que é isso? Tipo Sim. assim, eu gosto de jogar com o baralho de unicórnio, inventou um unicórnio. Eu gosto de jogar de unicórnios. Aí o unicórnio é um baralho, é forte jogar de unicórnios. Aí você monta o seu baralho de unicórnios. De repente, sai uma nova tribo. Agora é o Ciclopes. E aí o unicórnio, os caras não lançam mais nada de unicórnio, deixa o unicórnio morrer. O seu baralho fica fraco perto dos próximos que vem. Então aquela tribo do unicórnio foi abandonada. Então é muito comum nos outros card games você ter tribos que foram abandonadas. No Oroman não, no Oroman a gente sempre está trazendo novos suportes para as tribos. Então, por exemplo, o baralho de fogo que saiu na segunda coleção é um baralho de lutadores. O baralho da primeira é um baralho de dragões, ele é diferente. Mas na segunda coleção também saíram novos dragões. Para quem gosta de dragão, então, a gente mantém as tribos atualizadas. A ideia é que todas possam se enfrentar, sabe? Que o jogo possa ser balanceado para que ele possa ser divertido. E outra, né, cara, pra você não Sim. perder a fidelização do cliente ali, né? De certa forma. Sim. Porque o cara que gosta de dragão fala, não, eu vou adquirir então, por mais que tenha lutador, mas eu Ah, gosto de dragão, eu vou enriquecer meu deck Sim. com os dragão da nova coleção. vou ser obrigado a jogar com lutador, sendo que eu gosto de dragão, que bicho É, porque chato. você imagina, cara, Legal. você monta o deck igual em Yu-Gi-Oh! Você criou todo o seu deck lá, vai sair nas cartas novas, os caras abandonam, você fala, pô, vou ter que mudar, eu sou Falar, virei um obrigado a mudar bosta, minha estratégia porque os caras não tá lançando mais nada. pior. Exatamente. Virei um bosta na edição a anterior, né? Mas, ô Brandon, pra finalizar aqui, fala pra galera, puxando o contexto de tudo que a gente conversou hoje, quais seriam as 3 dicas principais, assim, pra quem quer criar um card game? As 3 dicas rápidas, assim, pra resumir tudo que a gente conversou hoje. Dica número 1. Seja original. Antes de você pensar no que vai ser igual aos demais que existem, pensa no que vai ser diferente. O que o seu card game vai ter, ou o seu board game, ou o jogo de computador, qualquer jogo que você for criar, na verdade, essa regra vale. O que ele vai ter de diferente que você ainda não viu em outros jogos? Pensa primeiro no diferente. Dá mais trabalho pensar no diferente. É mais difícil, você vai perder mais tempo nisso. Mas é a originalidade que vai fazer com que o seu jogo tenha personalidade. E uma vez que ele tenha personalidade, se você gosta do seu jogo, alguém vai gostar. Sabe por quê? Porque existe alguém igual a você no mundo. Alguém que pensa igual a você. Então acho que a primeira dica é seja original. A segunda dica é pense na diversão. As pessoas jogam as coisas para se divertir. Jogos competitivos existem, isso é verdade. E tem gente que se diverte dentro da competição. Mas antes da competição, primeiro vem a diversão. O competitivo, ele sempre se dá naquela pessoa que quer levar a diversão para um nível um pouco mais sério. Porém, a diversão, ela precisa existir. Porque se o jogo não for divertido, se quem joga não consegue se divertir com aquilo, ou seja, se a criação do seu jogo ela é frustrante demais, ou ela enfadonha demais, ou de repente, putz, eu mostrei para um grupo de amigos meus, eles foram jogar, mas teve alguém que não se divertiu. Pô, pergunta para a pessoa por que você não gostou, por que você não se divertiu. Então, algo que busque fazer o maior número de pessoas possível se divertir. Isso eu acho que é um ponto a se pensar também, além de ser original, algo que possa divertir as pessoas. E como terceira dica para quem quer criar um card game, eu daria a dica de que esse mercado ele é uma maratona, ele não é uma corrida de 100 metros. Não adianta você querer fazer as coisas correndo, fazer as coisas com pressa e principalmente achar que você vai ter um resultado em número de fãs do jogo, ou em crescimento do jogo, de forma rápida. Eu costumo dizer que as primeiras 5.000 pessoas que vão aprender a jogar Oroman, eu quem vou ensinar. Então, você precisa ter resiliência e precisa aos poucos ensinando, e ter a paciência de entender que cada jogador novo, jogador ou jogadora novo,
é uma pessoa ali que gostou do seu jogo, entender aquela pessoa como uma pessoa. Hoje, quando a gente está dentro do mundo dos números, quantos mil views no Instagram? Quantos mil views no YouTube? Quantos mil vendas no site? A gente fica olhando para esses números, e esses números eles não simbolizam a coisa de verdade que existe na prática, que é o quê? Pessoas. Sim. Cada pessoa é uma pessoa. Então a última dica que eu dou é essa: cada pessoa nova que for entrar no seu card game, considere ela uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Tenha paciência, um por um. É uma maratona. Aos pouquinhos você chega lá. Você vai correr todos os KM que precisa devagarzinho. Não tenta correr demais, porque senão você vai crescer demais e vai cair rápido demais também. Então acho que a paciência é uma virtude nesse caso. Sim, uma das dicas é ter paciência, né? É isso aí. Mas é isso aí, Brandon. Passa novamente para quem não ouviu as redes sociais, que eu acho difícil, para quem quer acompanhar vocês lá no Instagram, para adquirir o jogo, para entrar no grupo do WhatsApp também. O nosso Instagram é @oromantcg. Oroman é namoro ao contrário, né? TCG é de trading card game. Então, @oromantcg no Instagram. Nos destaques do Instagram, você tem o link para o grupo de WhatsApp, caso você queira entrar. E o nosso site, para poder adquirir os produtos, é no oroman.com.br, que é o nosso site. No Instagram tem lá o link do site também fixado na bio, você também consegue acessar o site pelo Instagram. Então é isso. Então, galerinha, já pra chegar nos grandes finale aí do nosso episódio, não deixe de se inscrever no nosso canal, de acompanhar a gente no Instagram, WhatsApp, TikTok, qualquer rede aí que você tiver acesso ao Digação Podcast. Fica ligado, a gente posta notícia, posta um monte de coisa aí durante a semana. Fique antenado, se inscreva, acompanhe a gente aí, acompanhe o Brandon também pra estar dando essa força pro Oroman, que dá um joinha aí, entra no canal dele, já curte todas as coisas também. No YouTube a gente tem o @oromantcg também, @oromantcg no YouTube, se quiserem seguir a gente lá. É também onde eu coloco o vídeo das novas mecânicas, das novas cartas, né? Vira e mexe, tem informação lá também. Sim, a gente vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser acessar. Inclusive lá no nosso Instagram tem uma entrevista que a gente fez com o Brandon lá no evento, tá super legal. Então vocês entram lá no @digação.podcast para acompanhar também. E é isso aí. Segue a gente, igual o Arthur falou. Se inscreva no canal. E outra notícia é que, infelizmente, hoje a gente só tá em 2 aqui na bancada do Digação, né? Que o Elivelto está com alguns problemas de saúde, mas logo está retornando também. Deus quiser, logo o nosso mago supremo do conhecimento tá aí. E é isso aí, turminha. Um abraço. Valeu, Brandon, pela participação, viu? Muito obrigado, Brandon. Valeu, tamo junto. Valeu, galera. E que a força esteja com vocês. Esteja com vocês.